Existe um software incrível chamado Claude Code que eu uso há 3 meses, e ele mudou completamente a minha vida. E esse é o vídeo que eu mando para os meus amigos, minha família, meu time, que ainda não começaram a usar o Claude Code. Talvez você seja como eu uns meses atrás, intimidado com a ideia de digitar comandos num terminal. Talvez o nome Claude Code te assuste. Você pensa, mas eu não sou programador, não sou dev, eu jamais usaria o Claude Code. Talvez você ainda esteja preso no paradigma de falar com o ChatGPT ou o Claude no navegador e achar que a inteligência artificial é só isso que conheço e pensa, cara, eu sei que devia entrar nessa de Claude Code, ou nesse lance do Claude Code, só que não tenho tempo. Espero que esse vídeo resolva isso. Ele vai te apresentar a ideia do FreeVL de inteligência artificial. Basicamente, você faz a inteligência artificial te entrevistar sobre o seu negócio, sua vida, seu trabalho. Com base nisso, ela sugere coisas legais que você pode construir com inteligência artificial, para economizar tempo e ganhar mais dinheiro. E no processo de fazer a inteligência artificial construir essas coisas, você também aprende como a inteligência artificial funciona. Quanto mais você entende como a inteligência artificial funciona, mais isso te dá ideias. É tipo um update de firmware no cérebro. Agora você sabe o que é possível, então consegue construir ainda mais coisas, para economizar tempo e ganhar mais dinheiro. Com esses recursos sensacionais de inteligência artificial, construí coisas para o meu negócio e para os meus clientes que agregam valor todo dia, e o pessoal elogia demais as ferramentas que consegui criar para eles, nos últimos meses, só aprendendo a usar o Claude Code. A última coisa antes de começar o vídeo, todo dia, a distância entre quem só usa a versão grátis do ChatGPT no navegador e quem sabe construir coisas com Claude Code, mesmo sem saber programar, essa distância só aumenta a cada dia. O que eu espero com esse vídeo é te dar um guia de iniciante para diminuir essa distância. Tem timestamps de tudo na descrição, então bora começar. Beleza, tem alguns pré-requisitos que ajudam muito se você baixar antes da gente começar. Primeiro, você não quer usar o Claude pelo navegador. Melhor baixar o app de desktop. É totalmente de graça. Quando você baixa o app de desktop do Claude, vai ver que tem chat, que é o que você já conhece. Também tem Cowork, que soa meio assustador se você nunca usou, e tem Code, que soa ainda mais assustador se você nunca usou. A segunda coisa, você não quer digitar. Você quer ter um software digitado instalado, que transforma a fala em texto. Tem vários. No meu caso, uso um chamado Whisperflow. Vou deixar um link de afiliado na descrição se você tiver interesse. O legal do Whisperflow é que eu aperto F e espaço, falo o que quiser, e aparece na tela em milissegundos. Pronto, é assim que funciona. É um jeito muito mais rápido de falar com uma inteligência artificial do que ter que digitar. E esses são basicamente os únicos 2 pré-requisitos. Então o passo número 1 é perguntar para a inteligência artificial o que a gente deveria construir com inteligência artificial. Tô tentando aprender a usar inteligência artificial. Hoje, minha habilidade é só usar o ChatGPT e o Claude no chat, mas vi um vídeo recente que fala sobre o Cowork. E como o Claude Code é a melhor coisa do mundo. Então quero aprender a usar inteligência artificial, mas não quero só seguir tutoriais aleatórios. Eu quero construir algo realmente útil no meu trabalho ou na minha vida. O problema é que não sei bem o que construir. Então quero que você me faça perguntas, me entreviste e me ajude a descobrir, no contexto do meu trabalho, algo que economize meu tempo de verdade ou me ajude a ganhar mais dinheiro no meu negócio. E no processo, quero aprender a usar coisas como o Claude Cowork e o Claude Code também. Beleza, então meu negócio faz, eu diria, 3 coisas principais. Primeiro, a gente faz conteúdo. Tem um canal no YouTube, posto no Instagram e às vezes no LinkedIn. E o conteúdo tenta ajudar as pessoas a construir uma vida que amam, mudar de vida, esse tipo de coisa, desenvolvimento pessoal. A segunda coisa é que temos uma escola de negócios online, a Lifestyle Business Academy, que ajuda as pessoas a criar e crescer negócios de 6 dígitos. E a terceira coisa é que estamos construindo vários produtos de software. Criamos um app chamado VoicePal, que é um tipo de ghostwriter com inteligência artificial. Estamos construindo um app chamado SuperFocus, voltado para produtividade. E uma plataforma chamada Creator Grid, para ajudar criadores a crescer e monetizar sua audiência. Claro, tudo isso no contexto de eu ter um negócio e fazer várias coisas, mas se você tem um emprego, dá para pedir para a inteligência artificial te entrevistar sobre o que você faz no trabalho. Se você está buscando um aumento ou tentando melhorar seu desempenho, qualquer coisa assim. Na verdade, uma coisa que eu queria não ter que fazer, ou que meu time não tivesse que fazer, é que a gente faz muito scrapping de dados. Por exemplo, pro YouTube, Instagram, LinkedIn, meu time passa muito tempo toda semana olhando analytics e contagem de views. Somando saves, impressões e tal. Parte desses dados a gente manda para os patrocinadores. Outra parte usamos para ver se as nossas redes estão indo bem. Também precisamos fazer isso com os concorrentes. Na verdade, não penso neles como concorrentes, e sim como colegas, mas a gente quer ficar de olho no que os amigos da área estão fazendo, para que, se alguém cresce muito rápido, ou acerta num formato muito bom, a gente possa testar esse formato também. E tudo isso toma muitas e muitas horas do meu time toda semana. Então fico pensando se dá para construir algo legal que ajude a automatizar parte disso. Você acha que seria possível? 100% possível. E sinceramente, é um ótimo candidato porque marca os 2 pontos. É genuinamente doloroso em que você aprende semana de trabalho manual. Olha que bom.
Ele está me fazendo perguntas muito úteis sobre como automatizar essa coleta de dados. Não vou ler todas as respostas. Você pode pausar o vídeo quando quiser para ler, porque sei que você sabe ler. Beleza, o fluxo atual é tipo, a Nicole e a Beck, do meu time, literalmente entram no YouTube Studio. Ou no Analytics do Instagram. Basicamente vão no Instagram Insights, anotam os números e escrevem manualmente numa planilha do Google. E aí usam a função de soma para contar tipo impressões da semana. Para ser sincero, nem sei o que tem disponível no Instagram Insights. Talvez nem precisem mais fazer isso. Mas de qualquer forma, é um processo manual de copiar e colar números numa planilha. Segundo, quantos desses colegas você acompanha? 50 Estamos falando YouTube, de 5 canais ou 50 no Instagram, 50 no LinkedIn, esse tipo de coisa. E como é o resultado final? Mais ou menos vai para uma planilha do Google, mas também vai parar em páginas aleatórias do Notion, espalhadas por todo lado. Raramente vai para apresentações de slides. Mas é principalmente planilhas e bancos de dados do Notion. É para lá que vai depois de coletar. E aí a gente sempre pensa, seria bom olhar isso com mais frequência, mas como está tudo espalhado, é meio difícil olhar mais vezes. Na real, o que a gente faz é jogar tudo na inteligência artificial e pedir, ei, me dá uns insights interessantes? Mas acho que a coleta dos dados em si que é meio chata. Quer saber, vamos deixar o lance dos patrocinadores de lado. Vamos focar só no acompanhamento dos concorrentes. E o que eu quero saber? E acho também quais temas estamos os vídeos recentes tiveram. Tipo, no caso do YouTube, eu nunca quero assistir o vídeo em si para não copiar sem querer, mas tenho muito interesse no título. E na thumbnail. E no caso dos reels do Instagram, num mundo ideal, a gente conseguiria transcrever o reel para pegar o gancho, porque sempre me interessa qual é a primeira frase. Mas se for um carrossel do Instagram, tipo, qual era o formato? Então o desafio com o Instagram é que tem todos esses formatos diferentes. Então não sei bem como faríamos isso. Beleza, ele está dizendo que vamos começar pelo YouTube. É a vitória mais fácil. O YouTube tem uma API pública de onde dá para puxar vídeos. Títulos, você dá 50 nomes de canais e ele devolve tudo que você quer canal público. Esse é o projeto da semana 1. Sensacional. O Instagram é mais difícil, mas dá. Imagina o seguinte, a meta é mais fechada, então vamos precisar ser mais criativos aqui. E ver algo tipo, aqui estão os 50 canais que acompanham, aqui os últimos 10 vídeos ordenados por Deus, ótimo. E aqui o que está bombando essa semana. E títulos de relance sem assistir nada, e dá para ter a inteligência artificial marcando os temas automaticamente para você notar padrões tipo, 3 colegas postaram sobre rotina matinal essa semana e foram bem. É que esse é um projeto perfeito para aprender Cloud Code, porque envolve chamadas de API reais, processamento de dados real e, opcionalmente, um front-end real, mas nada tão complexo a ponto de você travar por dias. Isso parece a coisa certa para focar? E você tem preferência de como deve ser o resultado? Prefere ver um dashboard bonito que abre no navegador, ou prefere só atualizar automaticamente uma planilha que seu time usa? Isso é sensacional. Cara, até relendo isso agora, eu fico tipo, nossa, o Claude entende tão bem o que eu quero fazer, o que eu quero construir. Ele sugere coisas que eu nem tinha pensado. Que época para estar vivo, em que você literalmente pede para a inteligência artificial construir coisas para você e ainda te ensinar a construir no processo. Tipo, no passado, eu paguei milhares e milhares de dólares para consultores de automação fazerem esse tipo de pergunta para descobrir o que dava para automatizar no negócio. E nada do que eles disseram, dos uns 50 mil dólares que pagamos para empresas de automação, agências e consultores, chega perto do nível de clareza que o Claude conseguiu. Com só algumas trocas de mensagens comigo. Isso é incrível. Agora, quando você ficar bom em usar inteligência artificial para construir todas essas funcionalidades que economizam tempo e geram mais dinheiro, talvez você precise de um lugar para hospedar os vários programas que está criando, colocá-los num site e torná-los acessíveis pela web, seja só para você e seu time, ou até para o público, se quiser ganhar dinheiro com aquilo. É aí que entra a Hostinger, que gentilmente patrocina esse vídeo. A Hostinger tem várias funcionalidades super úteis se você está tentando construir um negócio ou só melhorar de vida em geral. A primeira é o Hostinger Horizons. É basicamente um construtor de sites com inteligência artificial, tudo em um. Você descreve o que quiser e o Hostinger Horizons programa o app inteiro para você. Ele constrói um web app totalmente funcional e adaptado para celular, sem precisar programar nada. E só conversando com ele, você refina coisas como o conteúdo, as cores e as funcionalidades. Eles até integraram recursos que cuidam do login dos usuários nos bastidores de um jeito super fácil, e também de cobrança via algo como Stripe. Você pode até começar a cobrar das pessoas pelos web apps que criar. Quando estiver pronto para publicar, é só um clique, e você ganha um domínio, um e-mail e a hospedagem, tudo incluído no pacote. Além do Horizons, tem também o serviço de VPS, que te deixa hospedar um servidor virtual privado. Se você está fazendo coisas mais avançadas com o Cloud Code ou com o OpenClaw, dá para hospedar direto na Hostinger. Os domínios estão inclusos em todos os planos Horizons, e você ainda ganha hospedagem grátis nos planos anuais. Além disso, tem garantia de reembolso de 30 dias, então não tem risco nenhum em só experimentar. Então se você quer transformar sua ideia num negócio de verdade, acesse hostinger.com/aliabdaal, e você ganha 10% de desconto usando o código aliabdaal no checkout também. Mas obrigado de novo, Hostinger Horizons, por patrocinar esse vídeo, e vamos voltar ao assunto. Agora, nesse ponto, tem uma coisa super interessante que eu adoraria comentar aqui. Acho. Mas se eu não soubesse, minha regra com inteligência artificial é, toda vez que não entendo algo, o que eu faço? Peço pro Claude me explicar. Beleza, isso parece muito legal, mas uma das coisas principais que quero é entender os fundamentos e a filosofia, e até tenho interesse na história. A história desse tipo de coisa.
Então, quando você diz API, o que uma API significa de verdade? Você pode me ajudar a entender o que é uma API, por que é útil e como as APIs foram desenvolvidas? Por que elas existem, para começar? Esse tipo de coisa é como, nos últimos 2 meses. Eu senti que todo dia aprendo muito sobre o mundo. Estou aprendendo sobre a história da computação. Sobre a história da tecnologia. Estou aprendendo coisas aleatórias. Porque quando acontece algo interessante o Claude Code, ou o Claude Cowork, ou o Claude, ou o GPT, ou seja lá o que for, me pede para construir algo ou roda um comando no terminal que eu não entendo. Enquanto ele faz a tarefa, eu só abro uma janela separada e peço para ele me ensinar a história daquilo. Por exemplo, quando eu estava instalando o OpenClaw e tentando fazer umas auditorias de segurança, eu estava tentando entender de verdade o que significa SSH, como o terminal funciona, o que é um Secure Shell e tal. E acabei passando meia hora numa toca de coelho entendendo a história do telégrafo, como o telégrafo virou código Morse, e como o código Morse virou as linhas telefônicas. E como o exército dos Estados Unidos, na Guerra Fria, tinha medo de que as centrais telefônicas fossem bombardeadas pelos soviéticos. Então tiveram que inventar um método de troca de informação que envolvia pacotes. Aí os pacotes foram inventados, e isso virou um protocolo chamado TCP/IP, que foi o precursor do HTTP, que foi o precursor da World Wide Web. E quando a World Wide Web foi inventada, tinha um monte de gente sendo hackeada, e tinha um estudante, acho que numa universidade na Polônia, que ficou puto porque a universidade dele foi hackeada. Então ele programou uma coisa chamada SSH, que era um jeito seguro de transmitir informação por pacotes. Aí esse cara acabou tentando comercializar demais. Então outra pessoa fez uma coisa chamada OpenSSH, que virou uma plataforma de criptografia, chaves públicas e privadas, todo esse tipo de coisa. E agora, quando eu digito SSH... no meu terminal, eu sei o que consigo apreciar a história por trás. E entender por que foi tão importante e como foi inventado. É simplesmente muito legal. E o Claude é, vamos ao problema que existia antes das coisas. Imagine que é 2005. Você está construindo um site e quer mostrar um mapa nele. Você tinha duas opções, construir seu próprio sistema de mapas do zero, loucura, ou literalmente tirar um print do MapQuest e colar na sua MapQuest. Talvez eu pergunte sobre isso. Esse era o problema fundamental. O software era como uma série de cidades. Se você quisesse usar esses dados na sua própria aplicação, tinha os próprios dados carregados dentro dela. Ou fazer algo nojento, tipo escrever um script que finge ser humano, clicando em botões e raspando a tela. As pessoas realmente faziam isso, e era tão frágil quanto parece. O YouTube muda um pixel na página e seu sistema inteiro quebra. API significa então, interface de programação de aplicações, mas esse nome sinceramente não ajuda. Tem um jeito melhor de pensar nisso. De novo, essa é a ideia do Flivel. A inteligência artificial está me ajudando a descobrir o que construir. No processo de descobrir como construir, eu não estou só digitando comandos cegamente no terminal e torcendo para dar certo. Eu de fato estou aumentando meu entendimento. O motivo de ser útil entender as coisas em vez de só fazer cegamente é que, quando você começa a entender, é como um update de firmware no seu cérebro. Ou seja, mesmo que você não ligue para a história da computação. Por que não acha interessante, ainda é útil saber o que é uma API e o que são requisições HTTP, porque o fato de você agora saber que essas coisas existem faz você perceber, peraí. Tem esse programa que eu uso no trabalho, fulano de tal. Será que eles têm uma API? Você pesquisa no Google, fulano de tal tem uma API? E se você não conhecesse a palavra API, nem saberia que dava para fazer essa pergunta. E aí você pode descobrir, não tem API, mas tem um servidor MCP. Agora, se você não tem curiosidade nenhuma e é um completo idiota, você não puxa esse fio, você pensa, servidor MCP, sou técnico, não me interessa. Mas se você é uma pessoa inteligente, pensaria, servidor MCP. Acho que já ouvi falar, mas não sei nada sobre MCP, Claude. E você entende o que é um servidor MCP e percebe, peraí, tem várias outras ideias de coisas que eu poderia construir, que envolvem servidores MCP, para economizar tempo e ganhar mais dinheiro. Será que eu poderia construir meu próprio servidor MCP? E meu próprio cliente MCP? Beleza, isso é super interessante. E você começa a aprender essas coisas sem nem assistir um tutorial sobre o que diabos é um servidor MCP e como funciona. Mas puramente exercitando sua curiosidade e puxando fio do tipo, APIs são legais. O Notion tem uma API? Tem, mas também tem um servidor MCP. Que legal. Tipo, o que é um servidor MCP? E foi inventado pela Anthropic lá em 2024. É um jeito das coisas de inteligência artificial conversarem entre si. Basicamente tudo tem um servidor MCP. Sensacional. E você pode até construir tantas ideias de outras coisas que posso construir. Agora vamos mergulhar na toca de coelho do Claude Code, que é a ferramenta em que passei praticamente 24 horas por dia nos últimos 2 meses. É absolutamente sensacional. Eu ficava intimidado com o Claude Code porque envolvia o terminal. Eu pensava, meu Deus, por que usar o terminal? Eu não sou tipo um hacker que eu era um completo idiota por pensar assim. Na real, é bem simples, principalmente se você pedir pro Claude te explicar como usar o Claude Code. E quando você está dentro do Claude Code, você pede pro Claude Code te explicar como usar ele mesmo, o que é simplesmente sensacional. Mas antes disso, a gente mergulhou nesse lance de tentar raspar dados do Instagram e dos concorrentes do YouTube para gestão de redes sociais. A não ser que você seja gestor de redes, ou que seu trabalho ou negócio envolva redes sociais de algum jeito, esse caso de uso específico provavelmente não é relevante para você. Como você é uma pessoa inteligente, sabe que estou usando esse caso de uso como exemplo. E sabe que dá para simplesmente pedir pro Claude te entrevistar sobre seus próprios casos de uso, e ele vai te ajudar a descobrir o que construir para você. Mas só para abrir sua cabeça com mais exemplos, quero te contar um pouco sobre algumas das outras ferramentas que construí para o meu negócio e para minha vida nos últimos 2 meses.
Se você quiser pular essa parte do vídeo, porque não liga e só quer chegar na parte do Cloud Code, vai ter um time extra, como em todo o resto desse vídeo. E na verdade, para fazer essa lista, vou perguntar para um dos meus agentes do OpenClaw. O OpenClaw é tipo Cloud Code com esteroides. Eu também uso o OpenClaw nos últimos 2 meses. Se você está só começando com isso, não se preocupe com ele. Eu começaria com o Cloud Vocal ou Cloud Code primeiro, e depois você pode brincar com o OpenClaw. Mas deixa eu te falar dos meus vários agentes do OpenClaw. Tem o Albus, que é meu agente principal do OpenClaw. Tem o Hermione, que é a arquiteta de currículo da nossa Lifestyle Business Academy. É ela que me ajuda a pensar em todas as coisas que ensinamos para os nossos alunos e a pesquisar o que está funcionando agora no mundo de construir um negócio online em 2026, e por aí vai. Ela é assim. Tem o Aminova, que é a vice-diretora da Lifestyle Business Academy. Ela ajuda com todas as coisas operacionais associadas a dar aos nossos alunos a melhor experiência para construir os negócios de 6 dígitos deles, tocados pelo laptop. E aí a Aminova, junto com o Cloud Code, basicamente me ajuda a construir automações que facilitam muito a nossa vida e a vida dos nossos alunos. Em seguida, temos o Remus, que é meu parceiro de conteúdo. É com o Remus que eu falo no Telegram para ter ideias de conteúdo. E é ele que ajuda a montar todas essas análises de concorrentes, dashboards e tal, que a gente faz além do Cloud Code. Temos o Dob, que é meu assistente geral, que roda no modelo bem barato da Anthropic chamado Aiku, enquanto todos os outros rodam no Sonnet ou no Opus. Então eles são um pouco mais caros. O Dob é tipo meu assistente pessoal baratinho. Temos o Cedric, que é tipo meu coach de relacionamentos. Eu falo com o Cedric e ele pesquisa sobre o Meshuoling e me dá ideias de encontros com a minha esposa, esse tipo de coisa. É bem legal. E recentemente adicionei o Kaladin, que é meu coach de saúde. O Kaladin acompanha a minha ingestão de proteína todo dia de treino quando estou na academia. Ele tem acesso a todos os meus exames, deixa todo o meu histórico de treino que exportei do App Strong dos últimos 5 anos. Então ele sabe exatamente o nível das minhas cargas. Ele sabe que eu quebrei o braço recentemente na cabeça do rádio do braço esquerdo. Ele sabe que tem que adaptar os exercícios por causa disso. E quando estou na academia, então enquanto estou na academia, o Kaladin é meu personal. Eu falo com o Kaladin para descobrir quais exercícios fazer, quais adaptações preciso fazer. Se minha virilha dói fazendo agachamento, o Kaladin me manda pegar leve e fazer outro exercício no lugar, esse tipo de coisa. Se você está tipo, nossa, como isso tudo é possível? Então não esquenta. Só comece usando inteligência artificial para te ensinar o que você quer construir com inteligência artificial, que melhore seu negócio, no processo, economize tempo ou gere coisas. E em algum momento você pode perguntar pro Claude tipo, ei, vi um vídeo do Ali Abdaal onde ele falava desses 8 agentes diferentes do OpenClaw que ele usa no Telegram. Como isso funciona? Que história é essa? E aí o Claude vai te ensinar sobre o assunto. Você vai perceber que tem vários riscos de segurança que você precisa conhecer quando usa algo como o Cloud Code, embora o Cloud Code também tenha algumas questões de segurança. De novo, você pode só perguntar pro Claude, ei, ouvi dizer que o Cloud Code tem algumas questões de segurança. Quais são as questões de segurança? Por que isso é importante? E por aí vai. Você vai aprender sobre coisas como skills que dá para baixar pro Claude, coisas como o DCG, que é tipo Destructive Command Guard, que literalmente impede ele de fazer qualquer coisa que possa apagar os arquivos do seu computador, algo assim. Se você está tipo, caramba, você está me dizendo que ele pode apagar os arquivos do meu computador? Sim. Se você fizer besteira com essas ferramentas poderosas, pode dar coisa ruim, mas é por isso que você quer ir aos poucos. Você quer garantir que entende o que está acontecendo, em vez de deixar cegamente o agente de inteligência artificial fazer o que quiser. Então, com essa digressão, eu ia mesmo perguntar pro Albus. E aí, Albus, estou trabalhando num vídeo do YouTube onde explico como aprender inteligência artificial num fim de semana. E sabe, nesses últimos 2 meses construindo coisas com o OpenClaw e o Cloud Code, você pode me dar uma lista de casos de uso reais, de negócio e de vida, que a gente construiu no nosso setup? Que eu possa mostrar para os meus queridos espectadores no YouTube como exemplo do que construímos. De cada um, eu só quero uma frase rápida. Beleza, então aqui está um exemplo de tudo que construí usando o Cloud Code nos últimos 2 meses. Um pipeline de tickets de suporte. Dentro da Lifestyle Business Academy, temos 200 canais de suporte para todos os nossos alunos, porque atualmente temos uns 200 alunos. Tem um próprio canal privado no Slack, onde ele é adicionado junto com ele mesmo, eu, o coach dele, o Angus e vários outros membros do time, onde podem postar o que quiserem. E a gente tenta responder em até 24 horas, idealmente. Antes, isso era um processo manual. Os coaches tinham que ficar de olho em qual canal do Slack estava não lido e qual estava lido. E se um aluno responde numa thread, você não vê as notificações, não vê as mensagens. Então o que criei no Cloud Code é uma coisa que cria automaticamente tickets de suporte toda vez que um aluno manda mensagem pra gente no Slack. E isso fica disponível num dashboard e também dispara alertas para um canal privado do Slack que temos no time, dizendo, ei, o João Silva mandou esse pedido de suporte. Está quase fazendo 24 horas. Alguém por favor responde pra ele, sabe, esse tipo de coisa. Além disso, criei uma interface web onde os coaches podem logar para ver quais canais do Slack e quais alunos só clicar no botão. Isso leva direto pro Slack e eles podem responder o aluno na hora. Criei também uns bots de Slack voltados para os alunos. O problema que a gente tinha que antes a gente dava para os alunos um monte de GPTs personalizados. Tipo, criamos GPTs personalizados para coisas como geração de nicho, primeira versão de oferta, conteúdo e dar feedback nas calls de venda. E coisas assim. Mas o problema que encontramos com os GPTs personalizados é que a gente não conseguia ver como os alunos estavam interagindo com eles. Era meio chato, porque eu não conseguia auditar se os GPTs estavam de fato dando conselhos úteis para os alunos. E aí os alunos vinham com várias coisas. Onde você tirou isso? E eles tinham tirado do GPT personalizado.
E aí eu não conseguia ver onde as coisas deram errado com o GPT em plataformas demais, tipo, umas coisas estão no Google Docs. Umas coisas no Slack. Tem muita coisa acontecendo no Slack. Temos o curso no Circle. E agora eles precisam ter uma conta na OpenAI e fazer coisas num GPT personalizado. Dá pra recriar a funcionalidade de um GPT personalizado dentro de um bot do Slack. Pra quê? Já que os alunos estão no Slack mesmo, eles possam só mandar mensagem pro bot e receber o mesmo tipo de coisa? Mas aí a gente, como time de coaching, tem acesso à conversa, então conseguimos ver, conseguimos auditar os agentes e garantir que estão fazendo coisas sensatas. E aí, ao longo de mais ou menos um fim de semana, programei tudo isso usando Claude Code, usando servidores em Python, garantindo que está tudo num banco de dados em conformidade com a SOC2. Tipo segurança nível Enterprise, para não vazar acidentalmente nenhuma conversa que os alunos estão tendo. E aí criamos vários bots de Slack com os quais os alunos estão interagindo e curtindo conversar. Por exemplo, tem o Dumbledore, o agente de DM. E tivemos mais de 100 alunos mandando milhares e milhares de mensagens pro Dumbledore, o bot do Slack. E o Dumbledore foi treinado na nossa metodologia interna de DM, de como converter um prospect frio num lead quente e levá-lo para uma call de venda, para que ele possa crescer o negócio dele. E aí os alunos copiam e colam perfis do LinkedIn dos prospects deles no Dumbledore, e o Dumbledore ajuda a criar mensagens de abordagem. Se um aluno está numa conversa de DM com um prospect e está com dificuldade de transformar aquilo numa call, ele só tira um print da conversa, joga no Dumbledore, e o Dumbledore dá conselhos baseados no nosso framework conectar, entender, convidar. Por exemplo, temos o Dumbledore, o agente de DM, temos o Looping, o agente de LinkedIn, temos o Sprout, o agente de vendas. Quando esse vídeo sair, a gente já vai ter lançado o Fitvic, que é tipo o agente do encantamento, que ajuda os alunos a criar uma experiência encantadora para os clientes do negócio de coaching, consultoria ou serviço trabalhando em vários outros, o que é super empolgante. Mas o realmente legal disso é que os alunos podem nos dar feedback. Eu consigo ver as estatísticas de quantas pessoas estão interagindo com conversas que os alunos estão tendo com os agentes. A gente avisa eles que eu posso ler a conversa. Então leio as conversas para ver. Os agentes estão dando conselhos se você usa Slack no seu negócio ou no trabalho. Você sabia que dá para pedir pro Claude Code te ajudar a descobrir quais bots de Slack você pode criar para facilitar sua vida? Temos outro bot de Slack que nos alerta no começo de todo dia para ver, em relação aos nossos concorrentes no YouTube, quem lançou vídeos e quantas views tiveram nas últimas 24 horas. Então a gente vê que, sei lá, o Hormuzi lançou recentemente um vídeo chamado Tal Coisa. E ele teve 94 mil views nas últimas 24 horas. Da curva pro canal do Alex Hormuzi. Então isso nos faz pensar, será que dá pra se inspirar no fato de aquele vídeo estar bombando pro Hormuzi? E a coisa em que estou trabalhando agora é uma espécie de Creator HQ, um dashboard web que eu e meu time inteiro podemos usar no YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok e Twitter. Que analisa automaticamente todo o conteúdo que a gente publicou nos últimos uns 9 anos nessas plataformas. Ele descobre o que funcionou, o que não funcionou. Gera ideias de conteúdo com base em transcrições de coisas que eu falei nos workshops para os nossos alunos na LBA. Acompanha automaticamente todos os concorrentes e aí nos ajuda a trazer à tona ideias de conteúdo melhor, que a gente pode fazer e que vai performar melhor. E além disso, também criei meu próprio servidor MCP, que o Claude e o ChatGPT têm acesso, o que significa que eles conseguem ver automaticamente todos os projetos em que estou trabalhando no negócio, quais são minhas metas, todas as tarefas pendentes, qualquer anotação de diário que coloquei ali, porque quero que ele tenha acesso a isso. E agora, toda vez que falo com o Claude no chat, ele tem muito mais contexto sobre mim do que tinha antes. E esse contexto está sempre atualizado, porque eu mantenho atualizado quando uso o Claude Code, quando uso o OpenClaw, quando uso o Claude, e tudo acontece através de um servidor MCP. Isso pode ter sido muito jargão. Eu não sabia o que nada disso significava 2 meses atrás, até decidir passar um fim de semana realmente tentando construir algo útil usando o Claude Code. E nesses últimos 2 meses, tipo todo dia, fazendo esse loop de aprendizado, esse freewheel de inteligência artificial, construir cada vez mais coisas. E tem um perigo com toda essa coisa de inteligência artificial, de você acabar numa zona em que passa tanto tempo construindo agentes que falam com outros agentes e que te ajudam a orquestrar outros agentes. Que você acaba não fazendo nada de útil, eu definiria como: agrega valor para os seus clientes, economiza seu tempo pessoalmente, gera dinheiro para você pessoalmente. Então eu fiquei bem atento a isso, que eu não queria ser mais uma dessas pessoas que passam dias montando setups no Notion para teoricamente tentar ser mais produtivas, mas sem de fato ser mais produtivas. Então voltando ao nosso projeto de análise de dados dos concorrentes do YouTube. Sim, beleza, agora estou pronto para começar a escrever isso. Você pode me ajudar a entender o que diabos o Claude Code é de verdade? Eu não tenho formação em programação, então no passado eu ficava intimidado com o Claude Code. Sabe, quando vejo gente usando o terminal com aquele texto preto e verde, parece que são os hackers saídos do Matrix, e sinto que não sou tech o suficiente para usar o Claude Code. Você pode me ajudar a entender isso? Beleza, vamos acabar com essa intimidação agora. O terminal não é o que você pensa que é. Aquela tela preta com texto verde. Vamos desmistificar, porque antes de falar do Claude Code, você precisa entender o terminal, porque o Claude Code roda dentro dele. Olha só, você já sabe usar um computador através de uma interface gráfica, uma GUI. Você vê ícones, clica em botões, arrasta coisas. Maços, Windows, seu celular, todas são interfaces gráficas. Mas as GUIs nem sempre existiram. Antes de 1984, quando a Apple lançou o Macintosh, praticamente todos os computadores eram operados digitando uma lista de arquivos, ou CD Documents para entrar na sua pasta de documentos. É isso, esse é o terminal. É um jeito de falar com o computador digitando em vez de clicar. O terminal não sumiu quando as GUIs chegaram, ele só ficou escondido. No seu Mac agora, tem um app chamado Terminal. É assim que ele é, pronto. Aí está.
Acho que no Mac, por padrão, é branco com texto preto em vez de preto com texto branco, mas tanto faz, é basicamente a mesma coisa. Você pode digitar o que quiser, se você abre, está olhando para o exato mesmo computador, os mesmos arquivos, exatamente as mesmas coisas. Você só está dirigindo com o teclado em vez de dirigir. Uma guia é um carro automático. O computador cuida de muitos detalhes para você. Mesmo carro é um mesmo manual, mesmo destino. Você só tem um controle mais direto. E para certas tarefas, como a que vamos construir, o terminal é na verdade muito mais rápido e simples do que clicar por menu especificamente. Sabe como? Quando você usa o Claude no chat, você digita uma mensagem e o Claude responde. Pois é, o Claude Code é o mesmo Claude, o mesmo cérebro, mas em vez de olhar numa janela do navegador, ele consegue de fato fazer coisas no seu computador. Quando você conversa com o Claude no Claude.ai, ele te dá código, mas aí você tem que descobrir onde colocar, como rodar, o que instalar. O Claude te diz o que fazer e você faz. Já o Claude Code elimina um intermediário. Você diz, me constrói um script que puxa dados do YouTube desses 50 canais, e o Claude Code vai de fato criar os arquivos, ver os erros, corrigir os erros e rodar de novo. Tudo ali na sua máquina. Você está sentado do lado, assistindo, e pode guiar ele, faz desse jeito. Mas você não está fazendo o trabalho mecânico de copiar e colar código entre janelas. Uma analogia concreta. Legal. O Claude normal é como mandar mensagem para um arquiteto. Ele te manda as plantas e você tem que descobrir como construir a casa daquele arquiteto parado na sala com uma caixa de ferramentas. Ele está de fato construindo a coisa. Você está assistindo e dizendo, na verdade, move aquela parede para lá. Porque parece simplesmente faz, mas não é. A estética de Matrix do terminal é genuinamente enganosa. Quando você usa o Claude Code, a maior parte do que você faz é só falar com ele em linguagem comum. Você digita coisas tipo, você pode criar uma nova pasta de projeto para o meu rastreador do YouTube? E ele simplesmente vai lá e faz. Ele te mostra o que está prestes a fazer antes de estiver em dúvida. Você pode dizer sim ou não. É uma conversa igual a essa, só que a inteligência artificial pode de fato mexer nos seus arquivos. Você não precisou assistir um tutorial para aprender a fazer isso. Tudo o que você precisou foi pedir para o Claude explicar o que é o Claude Code. E agora você pode perguntar, beleza, como eu instalo? Beleza, isso parece muito legal. Como eu instalo? Você pode baixar pelo app de desktop, se o terminal te assusta, ou pode digitar o comando no terminal. Então no Mac, abra o app terminal, aperte comando espaço, digite terminal, dê enter, e colhe o único comando, carlafsslclaude.install.sh. É aqui que começa a aparecer programação. Parece hacking. Parece, meu Deus, isso é intimidante, mas é uma coisa super simples. Vou copiar isso. Me explica que diabos está acontecendo aqui antes de eu fazer, por favor, ponto. Você não precisa fazer isso com todo o comando do terminal, mas é um bom hábito entender o código que a máquina está tentando rodar no seu computador. Bom instinto, você nunca deve colar algo no terminal sem entender o que faz. Deixa eu destrinchar cada pedacinho. Lendo da esquerda para a direita está em basicamente todo o computador desde 1998. O nome significa Clean URL. Tudo que ele faz é buscar coisas na internet e baixa o que estiver lá. É como um navegador, mas em vez de exibir uma página bonita, ele só pega o conteúdo cru. Essas são 4 flags juntas. Flags são tipo configurações que modificam como o comando se comporta. Falhar de forma limpa, silencioso, ainda mostrar erros. Então FSSL juntos significam, baixa isso quietinho, segue qualquer redirecionamento, e só fala comigo se algo der errado. Claude.ai/install.sh é um endereço web, aponta para abrir essa URL no navegador e ler o script antes de rodar. Beleza, vamos fazer isso. Ah, legal. É só um texto. E se a gente quisesse, poderia copiar e colar esse texto no Claude e pedir para ele ajudar a explicar cada linha. Para mim, isso é um pouco exagero. Em geral, chega um ponto em que você de fato precisa confiar na coisa com a qual está interagindo. No meu caso, eu confio na Anthropic, confio no Claude, confio que eles não vão fazer besteira no meu computador, porque são uma empresa de 400 bilhões de dólares, e seria burrice colocar em software malicioso no meu computador. Você pode pensar diferente se desconfia muito de grandes corporações, aí você é mais que bem-vindo a ir linha por linha e garantir que cada comando rodando no seu computador, você entende o que está acontecendo, audita, valida. Garante que é legítimo. Mas todos nós confiamos em grandes corporações. Você provavelmente tem uma conta no Google. Provavelmente tem uma conta na Apple, seus e-mails, seus provavelmente confia na Apple com suas fotos privadas dos seus amigos, da sua família e de você mesmo. Sim, existem preocupações de segurança com boa parte dessas coisas. E se você está baixando um plugin aleatório de algum desenvolvedor aleatório que você nunca ouviu falar, aí você quer ter um limite mais alto de ceticismo ou de consciência de segurança em relação a isso. Mas se você está baixando o app oficial do Claude Code direto do site da Anthropic, onde dá para verificar que está, de fato, no site da Anthropic, calibre isso para o seu nível de risco. O legal é que você pode ser tão consciente de segurança ou tão despreocupado quanto quiser. No meu caso, comecei muito consciente de segurança sobre cada coisinha, garantindo que eu entendia cada comando. E aí meio que percebi, beleza, e principalmente quando estou mexendo em arquivos locais, onde não envolve dados de clientes nem nada assim, eu meio que baixo a guarda em relação ao quanto penso na parte de segurança. Mas assim que envolve interação com dados de clientes, é aí que eu fico, beleza, vamos trancar as muralhas de segurança em volta disso e garantir que o que estou fazendo é legítimo. Mas você pode decidir o quanto ser consciente de segurança ou não. Ah, você fez bem em perguntar. Esse padrão de baixar um script e rodar na hora é super comum para instalar ferramentas de desenvolvedor, mas exige confiança. Confio que o que a Anthropic colocou naquela URL é seguro para rodar no meu computador.
Nesse caso, é a Anthropic, uma grande empresa de inteligência artificial, então mas como regra geral, nunca rode um comando desse tipo de uma fonte em que você não confia. Exatamente. Ótimo, então depois de instalar o Claude, você literalmente só digita Claude no terminal e olha o que acontece. Acessando o Workspace, User Side. Esse é um projeto que você criou ou um em que você confia, tipo seu próprio código ou o trabalho do seu time. Então sim, eu confio nesta pasta. Ótimo, agora você vai ver. Isso não parece mais assustador. Não dá mais aquela sensação de estar hackeando num terminal preto e verde. Bem-vindo de volta, Opus 4.5, Claude Teams, Sparkle Studios. Olá. Que diabos está acontecendo aqui? Coalescendo, ai meu Deus. Por favor, hold login. Beleza, preciso logar na minha conta do Claude. Deixa eu fazer isso. Ótimo, eu gostaria de conectar com a Sparkle Studios, que é o nome do meu negócio. Sim, ótimo, tranquilo de deixar ele fazer as coisas. Aperte Enter para continuar. Maravilha. Olá. Que diabos está acontecendo aqui? Pronto. Ei, você está no Claude Code, a interface de linha de comando da Anthropic pro Claude. Seu login foi bem sucedido. Posso te ajudar com tarefas de engenharia de software, como escrever, depurar ou explicar código, navegar e entender bases de código. A gente basicamente tem o Claude rodando dentro do terminal, capaz de acessar arquivos e fazer coisas no nosso computador, com a nossa permissão. E o mais importante, você pode estar pensando, meu Deus, tem todo tipo de preocupação de segurança aqui. Ah, tô com tanto medo dele apagar todos os meus arquivos. Com o Claude Code. Se for o caso, na verdade essa é a primeira vez que eu de fato instalei o Claude Code e estou um pouco assustado. Estou preocupado com as implicações de segurança de ter uma inteligência artificial que pode mexer nos meus arquivos e potencialmente apagar tudo no meu computador. Você pode me ajudar a entender o que está acontecendo? Preocupação totalmente justa. Dar a uma inteligência artificial acesso ao seu sistema de arquivos é algo sério. Você está no controle. Eu peço permissão antes de rodar comandos ou editar arquivos. Você vê exatamente o que estou prestes a fazer e pode aprovar ou negar o sistema de permissões. Os comandos rodam num sandbox por padrão. Se você não sabe o que os comandos de shell podem fazer, é só perguntar para o Claude, o que é um sandbox? O que são comandos de shell? Eu não consigo acessar arquivos fora do seu diretório de trabalho sem você navegar até lá. Exigem aprovação explícita. Se você está tipo, que porra é um comando JIT? Você pode só perguntar pro Claude, o que é um comando JIT? Como funciona? Aí você vai entrar numa toca de coelho para entender que o JIT é uma coisa criada pelo Linus Torvalds, o inventor do Linux lá atrás, porque ele queria um sistema de controle de versão comparado a ter documento 1, documento 2, documento 3, V5 final, V6 final, e por aí vai. Então o JIT é uma coisa open source que dá para instalar em basicamente qualquer computador, que cria um snapshot dos arquivos para que, se algo der errado, você possa simplesmente reverter para a versão anterior do arquivo. Você pode não saber disso, mas agora sabe. Porque você não é um idiota e sabe que, se o Claude te diz algo envolvendo segurança no seu computador que você não entende, você só faz uma pesquisazinha pedindo para ele te explicar. E ele faz um trabalho muito bom de te explicar de um jeito bem envolvente. O que eu não posso fazer sem você ver, apagar arquivos, rodar comandos de shell arbitrários. O que é um comando de shell? Não sei. Deixa eu perguntar pro Claude. Enviar código para repositórios remotos. O que é um pacote? Que porra é um repo? Quer dizer, vamos perguntar pro Claude. Dicas práticas. O que é um projeto de teste ou repositório JIT para poder reventar as mudanças. Observe os avisos de permissão para ver exatamente o que vai acontecer. A verdade honesta. Digite real para ver os comandos e configurações poderosas. E com grande poder vem a necessidade de você prestar atenção no que está fazendo. Mas o sistema é feito para que você sempre tenha visibilidade e poder de veto. Quer que eu te mostre um exemplo simples para você ver como o fluxo de permissões funciona? Ah, sim, por favor. É tão útil, eu amo. Olha o que acontece quando eu tento isso. Criar arquivo claudecodetest.txt. Olá, este é um arquivo de teste criado pelo Claude Code. Você aprovou esta ação, e é por isso que ele existe para me apagar. Você quer criar o claudecodetest.txt? Eu posso dizer sim. Sim, permitir todas as edições durante a sessão, ou seja, estou dando permissão geral para ele criar e editar arquivos. Talvez seja melhor não fazer isso no começo, se você é novo nesse tipo de coisa. Vamos dizer sim. O terminal gostaria de acessar arquivos na pasta documentos. Então até o Mac está me dando um aviso de segurança adicional antes de fazer isso. Então lá vai. Escrever claudecodetest.txt. Escrevi 4 linhas no claudecodetest.txt. Você deve ter visto um aviso de permissão antes disso passar, mostrando o arquivo exato que eu queria criar e o conteúdo completo do que você eu queria escrever. Então agora o arquivo existe. Deixa eu ler de volta para te mostrar que funciona. Ler um arquivo. Note que ler não exigiu uma ação executiva, então simplesmente acontece. Agora vamos limpar. Observe o aviso de permissão de novo. Então rm users.ali claudecodetest.txt. Apaga o arquivo de teste que acabamos de criar. Agora você pode estar pensando, que diabos significa bash rm? E é aqui, especialmente quando ele começa a falar de apagar coisas, que eu recomendaria copiar o comando. Colar em outra janela do Claude, ou até numa janela do chat GPT, se você está tipo, peraí, estou usando o Claude para me falar sobre as configurações de segurança do Claude? E se a inteligência artificial enlouquecer e me enganar? Se quiser, você pode usar uma inteligência artificial diferente para fazer a auditoria de segurança da inteligência artificial que você está usando. De novo, eu confio bastante na Anthropic. Vamos entrar no Claude e dizer, beleza, estou usando o Claude Code pela primeira vez e ele está tentando rodar este comando. O que isso significa de verdade? O que é bash? O que é RM? Tem duas coisas para destrinchar aqui. E na segunda vale a pena prestar atenção. O que o bash é e o que o RM faz. Bash é a língua que o seu terminal fala.
O nome significa Born Again Shell, que é uma piada nerd, blá, blá, blá. RM, esse é o que você deveria se importar. RM esse significa remove do terminal em que você deve sempre ler o que vem depois antes de apertar sim. Diferente de arrastar algo para lixeira no Mac, o RM não tem lixeira. Quando se foi, se foi. Então RM, algum arquivo temporário.txt, beleza. Está limpando um único arquivo temporário. Por exemplo, RM, users.ali, eu sei disso, agora eu sei, porque tirei um tempo para entender o que é bash e o que é RM, tudo que ele está me pedindo é permissão para apagar só aquele arquivo. RM é alguma pasta. Está apagando uma pasta inteira e tudo dentro dela. OR significa recursivo, entra em cada subpasta e apaga tudo. Ainda tudo bem se for uma pasta que o Clode Code acabou de criar. E aí temos o famoso comando, o que todo mundo se preocupa, rmrf /. Isso tentaria apagar o seu computador inteiro. Ninguém nunca deveria rodar isso. O Clode Code não vai sugerir, mas estou mencionando para você entender o espectro. O hábito principal a criar, sempre que o Clode Code pedir permissão para rodar um comando bash, leia. Na maior parte das vezes, vão ser coisas inofensivas, como criar pastas, rodar código ou instalar pacotes. Mas o RM é o único em que você deve sempre dar uma olhada no que ele está removendo antes de aprovar. O que o comando completo diz depois do RM é seguro aprovar. Eu sei que é seguro aprovar, mas só para fins de argumentação, vou copiar e colar. Este é o comando. E aí ele vai me dizer, totalmente seguro. Está apagando um único arquivo de teste chamado Clode Code Test na sua pasta home. Esse é quase com certeza um arquivo que o próprio Clode Code criou há pouco para testar se conseguia escrever arquivos na sua máquina. E agora está limpando a própria bagunça. Pensa como alguém testando se a caneta funciona, rabiscando num pedaço de papel e depois jogando o papel fora. Pode aprovar. Beleza. Meu Deus, que assustador. Pronto. O que você acabou de vivenciar? A ação, escrever um arquivo novo. Sim, você viu o conteúdo primeiro. Ler um arquivo, não. Apagar um arquivo via bash. Precisa de permissão? É não destrutivo. Sim, você viu o comando primeiro. A lição principal, você está sempre no circuito. Se você vê qualquer coisa minimamente suspeita num aviso de permissão, é só negar. Se sente mais confortável agora? Alguma dúvida de como isso funciona? Nossos senhores supremos de inteligência artificial são muito bons em nos ajudar a nos sentir bem com os comandos e as permissões que estamos deixando eles terem para rodar coisas nas nossas máquinas. Isso é bem legal. Então o que você basicamente tem é, sim, você pode conversar com o Clode pelo Clode.ai ou pelo chat do Clode, mas uma vez que você tem ele no seu computador, no seu terminal, você também pode literalmente falar pelo seu terminal. É só que a versão do terminal te dá a opção, com a sua permissão, de acessar seus arquivos e adicionar e remover arquivos, com o que você tem que tomar cuidado. E de escrever código, de rodar código. Enquanto o chat do Clode ainda consegue criar sites e apresentações de PowerPoint, mas faz isso no navegador. Então você tem que baixar o arquivo, senão ele não conseguiria de fato rodar uma aplicação web para você, porque você teria que rodar no seu computador. Então é meio que o chat do Clode dizendo, ei, eu tenho a capacidade de fazer todas essas coisas, mas não posso de fato mexer nos seus arquivos. Tudo simplesmente acontece no navegador dentro do Clode.ai. Mas o Clode Code é tipo, ei, eu tenho todos esses poderes também, mas eu também posso criar arquivos diretamente no seu computador. Beleza, então agora instalei o Clode Code. Para onde a gente vai daqui? Como eu construo aquele dashboard de análise de concorrentes do YouTube de que a gente estava falando? Beleza, é aqui que fica divertido. 3 passos antes de você começar a falar com o Clode Code. Crie uma pasta de projeto no seu dedicada para esse projeto. Pensa como criar uma nova pasta na sua área de trabalho, mas pelo terminal. Então eu poderia fazer mkdir, que significa máquina diretório, CD significa change diretório, mudar de diretório, e aí iniciar o Clode Code dentro dessa pasta. Isso parece interessante. Então vou no meu terminal. Vou sair do Clode Code. Por acaso eu sei que você usa Ctrl+C para sair do Clode Code. Se eu não soubesse, perguntaria para o Clode Code. Então agora saí do Clode Code e estou de volta no terminal, interagindo com o meu computador diretamente. Então o que eu poderia fazer é ir na minha área de trabalho, clicar com o botão direito, criar uma nova pasta e chamá-la de YouTube Tracker. Aí posso abrir a pasta YouTube Tracker, e você sabe como isso funciona. Você sabe criar uma pasta na área de trabalho, porque sabe usar um computador, jeito manual, obviamente, pela GUI, pela interface gráfica, de criar aquela pasta específica. Vamos apagar isso agora. Mas eu posso fazer a mesma coisa pelo próprio terminal. Posso usar mkdir, então vamos no terminal e digitar mkdir YouTube Tracker. Vou apertar Enter e parece que nada aconteceu. Mas se eu olhar dentro da minha pasta Home, acontece que agora tem uma nova pasta chamada YouTube Tracker. Eu consegui rodar um comando pelo terminal. O terminal entendeu o que eu estava tentando fazer e criou a pasta para mim. Sensacional. Então agora é tipo CD YouTube Tracker. Beleza, vamos copiar e colar isso. Deixa eu garantir que entendo o que significa. CD significa change directory. Beleza, mudar isso parece bem inofensivo. Pronto. E você vai notar que mudou de Ali Abdaal, MacBook Pro do Ali, com esse símbolozinho ondulado. Como se chama esse símbolo ondulado? Deixa eu perguntar pro Clode. Chama-se tio. Beleza. Então antes a gente estava rodando comandos na minha pasta Home, Ali Abdaal, com isso, que é abreviado por esse tio, como acabei de descobrir com o Clode. E agora estamos dentro da pasta YouTube Tracker. Então ele está me dizendo para iniciar o Clode Code dentro da pasta só digitando Clode. Beleza, acabei de digitar Clode. Ah, legal. Acessando o Workspace, YouTube Tracker.
Não tem nada nela nesta pasta. Acabei de criar. E agora estou rodando o Cloud Code no contexto dessa pasta YouTube Tracker. Próximo passo, pegar uma chave de API do YouTube. Ai meu Deus, isso vai ser complicado. Lembra que eu disse que o fornecedor da API usa chaves de API como fonte de acesso? Porque a chave é grátis. O Google só quer que você se cadastre. Então vá em console.cloud.google.com, cria um novo projeto, leva uns 3 minutos pela data API, e aí o passo 3, cria uma chave de API Cloud Code que construir. Essa é a parte mágica. Uma vez que você está dentro do Cloud Code na sua pasta de projeto, super legal. Você literalmente só descreve o que quer em linguagem comum. Dizer, quero construir um rastreador de concorrentes do YouTube. Tem uma lista de uns 50 nomes de canais do Data API para puxar os 10 vídeos mais recentes de cada canal, incluindo título, thumbnail, URL, contagem de views e data de publicação. Por enquanto, guarde os resultados no arquivo JSON local. Aqui está minha chave de API. Vamos começar com só 3 canais para testar e escrever o código. E aí o Cloud Code vai começar a construir. Você vai ver ele pedindo permissões pelo caminho. Posso rodar este arquivo? E você só aprova cada passo. Ressalva, você quer entender o que ele está fazendo antes de aprovar o passo. E com o tempo, você vai perceber que começa a ter uma noção do que precisa se preocupar e do que não. Minúsculo. Não tente construir o dashboard inteiro de uma vez. Comece com só 3 canais. Olhe o resultado e diga, faça a puxada de dados. Você pode transformar isso numa página web simples onde eu veja as thumbnails e títulos numa grade. E vá construindo a beleza do Cloud Code que você pode ter na conversa. Na verdade, você pode ordenar pelas minhas views? Você pode adicionar uma coluna mais de 1 milhão de views? Você guia, o Cloud Code constrói. Esse é o fluxo de trabalho. Não é bem uma digressão. De novo, é relevante. Uma das coisas que realmente impede as pessoas de rodar esse freeware de inteligência artificial é encontrar atrito. E não estar disposto a resolver. Os desenvolvedores não têm esse problema. Quando você é desenvolvedor de software, encontra atrito o tempo todo. Você encontra um bug, e o bug mostra que algo não está funcionando. Você tenta conectar numa API e percebe que a documentação da API está desatualizada. Antigamente, a habilidade de ser um bom desenvolvedor era saber o que pesquisar no Google, tipo saber qual erro você pesquisa. E o que você copia e cola no Google para então cair num site chamado Stack Overflow, que é um fórum onde desenvolvedores discutem como consertar coisas, e aí descobrir qual é a correção que outra pessoa fez e tentar rodar na sua máquina. E ver se a correção ainda é válida. E se você é um desenvolvedor muito bom e generoso com a comunidade, você atualizaria o post do fórum do Stack Overflow com qual é a versão mais recente da correção. Hoje em dia, você não precisa fazer esse lance do Google e do Stack Overflow, porque você pode só copiar e colar uma mensagem de erro no Cloud, e ele vai te dizer exatamente o que fazer, e todo esse tipo de coisa. Então os desenvolvedores são naturalmente bons em atravessar o atrito. A maioria das pessoas que não são desenvolvedoras, no contexto do trabalho delas, provavelmente nunca encontrou atrito técnico, a não ser que você tenha um cargo particularmente técnico. Você pode ter encontrado atrito humano, tipo o que você faz quando seu chefe recusa seu pedido de férias e você tem que dar um jeito. Mas quando se trata de fazer coisas assim, você vai encontrar algum atrito técnico. E o que vai te separar da sua avó é que você vai estar disposto a atravessar o atrito técnico e resolver. Então pegar chaves de API de plataformas é um exemplo de atrito técnico que, em particular com projetos do Google, é um pouco chato e pode ser um pouco difícil de entender, mas eu confio em você, você é inteligente, vai conseguir resolver isso. E se você não conseguir resolver, de novo, você tem o Claude, tem o ChatGPT, onde você pode só copiar e colar as coisas para ele resolver para você. Então vamos pegar uma chave de API do YouTube. Vá em console.cloud.google.com, beleza. Isso, abre o link, cria um novo projeto. Como diabos chama de YouTube Tracker ou sei lá. Atrito. Google Cloud, beleza, talvez se eu clicar aqui, novo projeto. Droga, como eu crio um novo projeto? Não sei. Complicado, meu Deus, complicado. Beleza, a gente vai se acalmar, vai relaxar, e eu vou perguntar pro Claude. E aí, Claude, estou no tal do console do Google Cloud, mas não consigo ver um botão para criar um novo projeto. Que diabos eu faço? O console do Google Cloud não é a interface mais intuitiva do mundo. Deixe eu consultar o layout atual para não te mandar numa caça aos gambás. Muito gentil. O console do Google Cloud é notoriamente confuso. Aqui está exatamente onde olhar. Clica no botão direto da página. Beleza. Que porra significa isso? Beleza. Então se eu clico nisso, aí posso digitar novo projeto, YouTube Tracker Test. Beleza. Isso, tudo certo. Notificações, criar projeto, YouTube Tracker Test, beleza. Legal, deixa eu clicar e selecionar projeto. Beleza. Acabei de ver YouTube Tracker Test. Você agora está incorrendo em cobranças na sua conta de faturamento. Está tudo bem. Configurar o Google Cloud para organização. Eu não sei o que nada disso significa. O que a gente vai fazer? Vamos perguntar pro Claude. Então, isso é o que eu gosto de fazer toda vez que estou numa página onde não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Copiar. Joga no Claude. Me ajuda a entender que porra está acontecendo nesta página. Eu literalmente copiei e colei o conteúdo inteiro do site, joguei no Claude, e agora o Claude vai me explicar. Tomara que o Claude diga, você não precisa se preocupar com isso, mano.
Tipo, vamos só construir um YouTube Tracker. Eu estava configurando, mas eu de fato fiz isso várias vezes. Um lance de banco de dados, garantindo que está seguro. E sabe, às vezes as instruções que o Claude dá estão meio desatualizadas, porque o Cloudflare, que é o provedor de segurança, pode ter mudado a aparência da interface deles. E aí eu acabava só copiando e colando o conteúdo da página ou tirando um print, jogando no Claude e perguntando, em que eu clico. De novo, a gente precisa ser bom em atravessar o atrito técnico quando aparece. E aí o atrito vai sumir com o tempo e vai virar parte do seu conjunto de habilidades. Tipo, se algo não funciona de primeira, você descobre por que não funcionou e faz algo a respeito. Opa, respira fundo. Você pode ignorar quase tudo nesta página. O que está acontecendo? Obrigado. O Google Cloud Console é feito para empresas enterprise rodando infraestrutura massiva. Pensa na Netflix subindo milhares de servidores, ou bancos processando milhões de transações. Então, quando você cria um projeto, o Google assume que você talvez queira configurar Terraform, automação de infraestrutura, alertas de faturamento, políticas de segurança, gerenciamento de identidade. Você não precisa literalmente de nada disso. Precisam. Você está aqui para pegar uma chave de API para poder puxar uns dados de vídeo do YouTube. É como entrar numa concessionária para comprar uma bicicleta e eles tentarem te vender seguro de frota. Isso é bem engraçado. A boa notícia, agora você pode ver que diz, visualizando o projeto YouTube Tracker Test lá embaixo, o que significa que seu projeto já terminou esse passo. Agora faça o seguinte. Olhe a barra lateral esquerda. Menu hambúrguer no canto superior esquerdo. Ah, sensacional. Clique em apps e serviços. Clique em apps e serviços. Clique em biblioteca. Adoro. Eu adoro quando as instruções que a inteligência artificial me dá batem com o que vejo na tela. Nem sempre acontece. Esse é o atrito que às vezes você tem que atravessar. Na barra de busca, digite YouTube Data API V3. YouTube Data API V3. Ah, sensacional. Legal. A YouTube Data API é uma API que dá acesso a dados do YouTube, como vídeos, playlists e canais. Clique no resultado, depois aperte ativar. Não pode ser tão fácil. Pode? Ativar. Seria fácil demais para um lance de Google Cloud. Beleza. O que está acontecendo agora? Beleza. Coisas estão acontecendo. Ah, beleza. Relaxa. Vamos voltar pro Claude. Uma vez ativado, beleza, volte para apps e serviços credenciais. Beleza. Clique em criar credenciais, chave de API. Beleza. Criar credenciais, chave de API. Beleza. Copie a chave que ele te der, ignore o Terraform, ignore a configuração de build, ignore o centro de migração, o Security Command Center, o lance Enterprise. Você está só pegando a chave de API e indo embora. Pensa como fazer check-in num hotel. Você só quer a chave do quarto. Eles estão te oferecendo pacote de spa, a reserva no restaurante. Você veria uma página assim e o programa de fidelidade. Você passaria horas pesquisando no Google e no Stack Overflow. Tipo, importa o nome que eu dou para minha chave de API do YouTube? Apps que podem ser acessadas usando a chave. Ah, droga, agora eu tenho essa lista enorme. Ai meu Deus, o que é toda essa lista? Meu Deus. Analytics, BigQuery. Que diabos é BigQuery? Você fica tipo, eu preciso usar uma conta de serviço ou não? E por aí vai. Tipo, que diabos é uma conta de serviço de aplicação? O que eu devo fazer? Site. Essa era minha vida 10 anos atrás, quando eu estava construindo meus primeiros projetos de programação lá em 2015. Eu construí um tipo de banco de questões online para estudantes de medicina. Esse foi o primeiro negócio que construí que foi razoavelmente bem. Eu digo razoavelmente bem. Chegou a tipo 6 dígitos de receita e aí vendi um pouco depois. Mas agora você só copia e cola tudo no Claude e ele te ajuda a entender direto. Quer saber? Vou só copiar e colar tudo isso. Ele está me dando todas essas opções. O que eu digito e onde? Clássico Google. Complicando as coisas de novo. Aqui está o que fazer. Nome, digite algo como YouTube Tracker. Isso é só um rótulo para sua referência, para você lembrar para que é a chave. Beleza. Apps que podem ser acessadas usando a chave. Onde diz restrições de API, clique em restringir chave e então encontre YouTube Data V3. Beleza, legal. Beleza, tudo certo. Todo o resto, ignore. Obrigado. Não confie no lance da conta de restrições de aplicação. Não se preocupe com nossos sites, endereço IP, apps Android, iOS, nada disso se criar, etc. Só dê um nome, blá, blá. Restrinja a data API. Ele vai te mostrar longas sequências de caracteres. Copie isso na hora e cole em algum lugar. Não compartilhe essa chave publicamente. Não cole num vídeo do YouTube. Não suba para um repositório público. Ela está vinculada à sua conta do Google. Se outra pessoa pegar, pode esgotar sua cota grátis de API. Pro vídeo que você está gravando, você vai querer borrar ou cortar quando ela aparecer na tela. Por favor, vocês podem fazer isso? Beleza, então apertei criar. Ótimo, agora ele me deu uma chave de API. Uma vez que você copiou a chave, volte e ele vai disparar o código e começar a construir. Já que eu faço agora? Se você ainda está comigo no vídeo, é assim que o processo realmente é. É só como funciona. E pode parecer intimidante agora, mas sinceramente, dá um dia. Dá um fim de semana e atravesse o atrito. Eu prometo que sua vida vai mudar pra caramba. Então agora a gente abre o terminal, roda esses 3 comandos. Tire o YouTube Tracker. Beleza, na verdade eu já fiz isso. Ótimo, então estou no YouTube Tracker. Estou rodando o Claude. Beleza, uma vez que o Claude está rodando um rastreador você vai ver campo para colar algo etc. Vamos só copiar e colar. Você vai ver texto colado, linhas 1 a 9. Minha chave de API é, e vou usar o lance da área de transferência aqui. Aí é só apertar Enter e ver funcionar. 2 dicas para sua primeira vez. Não tente ser perfeito com o seu prompt. Você sempre pode dizer, é uma conversa, não você pode mudar o X depois e leia o que ele está fazendo, mesmo que você não entenda o código por completo.
Concordo. E se você ver algo sobre o qual está ganhando os padrões, é só perguntar. Ei, o que essa linha faz? Ali mesmo no Claude Code. Beleza, então a gente pode ver. E eu fico isso que o Claude Code está fazendo agora. O que vai acontecer? Vamos ver. Vamos ver. Beleza, isso. Listando um diretório. Diretório vazio. Deixe eu construir um rastreador, ou um script em Python para buscar dados, e uma página HTML para exibir. Se eu não soubesse o que era Python ou HTML, de novo, o que isso significa? Só faria copia, enter, droga, agora tem todo esse código. Meu Deus, intimidante. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não preciso me preocupar. Beleza, então ele está criando um arquivo. Buscar os vídeos mais recentes de canais do YouTube usando a Data API v3. Beleza, ele está fazendo tudo isso. Está escrevendo todo esse código, chave de API, URL base. Vou deixar isso pro Thomas Frank e o Matt D'Avella. Legal. Beleza, nesse ponto, isso vai parecer atrito. E aí as pessoas vão parar de fazer, porque vão ficar intimidadas pelo fato de ele estar escrevendo código. O truque é não se intimidar pelo fato de ele estar escrevendo código. É só código. Se quiser, você pode olhar linha por linha e tentar entender o que o código faz. Eu recomendaria isso? Bem, quer dizer, você pode fazer. Em geral, é boa prática entender, de forma geral, o que o código que você está escrevendo no seu computador muitas vezes o jeito que o Claude Code, o Codex e essas outras ferramentas de inteligência artificial escrevem código é, na verdade, meio legível para humanos. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Você vai ver que ele até explica. Buscar os vídeos mais recentes de canais do YouTube usando a Data API importa todas essas coisas. Beleza, seja lá o que isso signifique. Está definindo uma chave de API, URL base, canais, vídeos por canal, 10. Eu entendo que isso significa. Def API get. E aí eu faço uma requisição get para YouTube Data API. Beleza, então ele está fazendo isso. Aí encontro o nome de um canal. Busco o nome de um canal por ID e retorno o ID e o título real dele. Beleza, isso parece razoável. Tipo, muitas vezes, enquanto você navega no código, não precisa entender o que cada linha do código faz. Mas a inteligência artificial geralmente faz um bom trabalho. E é isso que bons desenvolvedores também fazem. Comentar o código então conforme isso ajuda alguém que vai ler o código mais pra frente a entender a essência do que o código está tentando fazer. Beleza, legal, buscar um canal. Pegar a playlist de uploads de cada um dos canais. Isso, faz sentido. Beleza, pegar os IDS dos vídeos mais recentes de uma playlist. Pegar os detalhes completos de uma lista de IDS de vídeos. Beleza, ordenar os vídeos por contagem de views, tudo decrescente. Beleza, então eu quero criar este arquivo? Bem, eu só estou criando, ainda não estou rodando de fato, então só vou clicar em sim. Se eu quisesse, poderia copiar e colar no Claude e dizer, ei, o legal do Claude Code é cada linha de código de como usar o Claude Code conforme você avança. Tipo, use /btw para fazer uma pergunta rápida paralela sem interromper o trabalho atual do Claude. Eu uso muito isso, ou, quer dizer, você pode só dar command tab pro chat do Claude e fazer as perguntas lá. É geralmente o que eu faço, para ser sincero. Deixo o Claude Code construir as coisas e uso o chat do Claude para me ajudar a entender enquanto ele agora constrói. A gente está rodando um comando bash. Este comando exige aprovação. Então Python 3 fetchdeus.py. Este comando exige aprovação. É aqui que eu fico tipo, vou colar este comando. Beleza, parece que ele está tentando rodar isso como um comando bash. Isso é algo que eu deveria me preocupar? Eu estou fazendo um drama com as coisas de segurança. Tipo, por que vejo tantos comentários de gente no YouTube falando, e Deus, nem segurança? É exatamente o que deveria acontecer. E é um ótimo exemplo de como o Claude funciona. Ele está pedindo sua aprovação. Um script em Python, está só rodando o código que escreveu, etc, etc. Ótimo, vamos deixar ele rodar o comando. Então ele está rodando o comando, fetchdeus.py. Vamos ver o que acontece. Buscando Thomas mais 5 linhas, Ctrl O para expandir. O que acontece se eu fizer Ctrl O? Não importa os 30 vídeos buscados. Beleza, agora ele vai me pedir mais permissão. Comando bash, prévia dos 5 vídeos com mais views, por contagem de views. Nesse ponto, eu fico tipo, beleza, vou só seguir porque parece razoável. Deixa eu verificar se os dados estão bons. O fetchdeus funcionando perfeitamente. Aqui está o que foi construído. Os 10 vídeos mais recentes de cada canal. Busca o nome do canal, pega os uploads, index.html, uma exibição em grade com tema escuro que leu vídeos.json. Mostra thumbnail, título, contagem de views, nome do canal, tempo, etc. Interessante. Para ver a página HTML, abra através de um servidor local, necessário para que a chamada de FAT carregue Python 3 mhttp.server 8000. Aí abra o localhost no seu navegador. O que você gostaria de adicionar em seguida? Agora eu fico tipo, beleza, isso é confuso. Que diabos está acontecendo aqui? Então quer saber? Eu nem preciso copiar e colar. Espera, me ajuda a entender o que esse comando faz. O que é um servidor local? A primeira vez que você tenta criar um servidor HTTP e rodar coisas no localhost, você pode ficar confuso sobre o que diabos está acontecendo. Se você só pedir para ele te explicar, você vai entender. É isso que um servidor local é. E aí você não vai precisar se preocupar com isso. Deixa eu explicar de forma simples. O problema, quando você dá 2 cliques no index.html para abrir no navegador, a página tenta carregar o vídeos.json. Os navegadores bloqueiam isso por razões de segurança quando você abre arquivos diretamente do seu computador. Quer saber? Vamos testar isso. Quando olho na minha pasta YouTube Tracker, vejo 3 arquivos. Vejo fetchdeus.py, vejo index.html e vejo vídeos.json.
Acontece que eu posso de fato abrir todos esses arquivos e verificar o que está acontecendo. Então se eu abrir isso com, sei lá, tipo um editor de texto, sensacional. Esse era o código que o Claude escreveu para mim. Beleza, legal. Se eu olhar o index.html, posso abrir num leitor de código e ler tipo, beleza, tem todo esse código HTML, sei lá, e aí posso olhar o vídeos com um editor de texto. Tomara que carregue. Posso ver, é basicamente só dados. ID do vídeo, título, thumbnail, sensacional. Beleza. Nome do canal, Matt D'Avella, legal. Nome do canal, Thomas Frank. Nome do canal, legal, Ali Abdal. Beleza, é meio interessante. Então o que acontece se eu só tentar abrir o index.html? Não foi possível carregar os 3 fetchdays.py primeiro. Beleza, então não está funcionando. Mas o Claude já sabe que não vai funcionar, porque ele sabe que esse é o problema. A solução, Python 3 mhttp.server inicia um servidorzinho web no seu próprio computador e deixa seus arquivos disponíveis no localhost 8000, que é uma URL em que o navegador confia, para que o fetch funcione. Localhost é a sua própria máquina. Nada vai para a internet, então mais ninguém consegue acessar isso. 8000 é o número da porta, arbitrário, só precisa estar livre. E só roda enquanto o comando do terminal está ativo. Aperte Ctrl+C para ninguém consegue ver. É puramente local. Quer que eu inicie para você? Claro, então agora o Claude está me pedindo para rodar este comando bash python mhttp.server 8000, beleza, claro. Servidor rodando, abra isto no seu navegador, localhost 8000. Beleza, vamos ver se funciona. Vou copiar e colar esta URL. Abrir no meu navegador, localhost 8000. Nossa, isso foi muito legal. Olha, eu literalmente acabei de abrir isto no localhost 8000, e consigo ver que a gente raspou dados automaticamente. Do Thomas Frank, do Matt D'Avella e meus. Vejo que a gente raspou uns shorts, uns YouTube Shorts meus. Não era a minha intenção, mas, sei lá, o que mais? E aí posso filtrar. Uau, olha isso. A gente acabou de criar um dashboard online rodando puramente na nossa máquina local. Ninguém na internet tem acesso a isso além de mim, porque está no localhost. Mas se eu quisesse tornar isso acessível pela web, o que eu faço? De novo, eu pergunto pro Claude, isso é muito legal. Quer saber, deixa eu só falar com ele. Mas isso está no localhost. Como eu torno isso acessível num site para que meu time possa ter acesso? Porque isso é bem legal. E aí o Claude vai me ensinar tudo sobre o que significa fazer deploy de coisas para a web. E aí posso fazer mais perguntas. E aí posso fazer o deploy para a web. E agora tem um site de verdade. Para ele. Mas tipo, eu não quero que qualquer pessoa no mundo consiga acessar o site. Tipo, como eu, sabe? Como e aí ele vai me ensinar sobre autenticação e dizer, você deveria só adicionar um usuário e senha. E eu ficaria tipo, como a gente faz isso? Você pode fazer manualmente, ou usar o OAuth do Google integrado, ou usar a autenticação da Vercel. E eu ficaria tipo, que diabos é o Google OAuth? Posso aprender sobre isso. E agora, quando você vê, eu já programei um web app completo que só eu e pessoas de confiança têm acesso. Ou, se eu quiser, posso deixar qualquer um acessar e criar uma conta. Eu poderia até fazer eles pagarem, se quisesse torná-lo pago. Só perguntando pro Claude, ei, eu gostaria de disponibilizar este app para assinantes pagos. Quero cobrar $19 por mês deles. Como a gente faz isso acontecer? E o Claude vai me dizer, ótimo, ótima forma de pensar nisso. O que você quer é uma API de cobrança. Vai em strip.com, cria uma conta, me dê a chave de API, e eu configuro tudo para você. Agora, qualquer pessoa no mundo pode se cadastrar no seu app. Você acabou de construir um web app $19 por mês para você. Software como serviço que pode potencialmente te dar algum dinheiro. Você não precisou saber nada sobre programar para fazer isso, porque tudo o que você precisou saber foi como falar com o Claude, como ser curioso, como pedir pro Claude explicar coisas que você não sabe a resposta. E a pequena habilidade de conseguir atravessar os pequenos atritos que você vai encontrar. Beleza, enfim, como eu torno isso acessível no site? A Vercel é a coisa mais fácil. Um comando faz o deploy para sua URL, tipo youtubetracker.vercel.app. O plano grátis é mais que suficiente. É até grátis. Seu time não precisa pagar. GitHub Pages. Suba para um repositório do GitHub. Ative a página nas configurações. Grátis. Beleza. Os 3 hospedam arquivos estáticos de graça. A única coisa para pensar agora, os dados são um retrato fixo, a gente configuraria uma GitHub Action, que roda um script no agendamento e faz o deploy automaticamente. Sensacional. Eu recomendaria a Vercel para você. É a mais rápida de colocar para rodar. Legal, e eu ficaria tipo, o que é a Vercel, e como funciona, etc, etc. Você pegou a ideia, né? A gente está construindo a coisa, e no processo de construir, está aprendendo como sites funcionam, como o código funciona, como deploys funcionam, etc, etc. E quando você vê, vai estar muito à frente da sua versão anterior. Você vai estar tão à frente em termos de entender as paradas, comparado aos seus amigos que não dedicaram tempo, que vai se sentir uma pessoa diferente. Eu me sinto uma pessoa diferente agora, comparado a 2 meses atrás, quando comecei a descobrir essas coisas, e eu sei programar. Eu programo desde os 13 anos, e construir software como serviço por conta própria não era nada. Mas eu e meu irmão construímos coisas quando estávamos na faculdade que faziam tipo $150 mil por ano de receita, o que não é ruim. Não é tipo zilhões, mas não é ruim para uns moleques de faculdade. Eu sabia programar, e mesmo assim, minha cabeça explodiu com o poder do Claude Code, o poder de simplesmente conseguir falar com a inteligência artificial, fazer ela te entrevistar sobre o que construir, que economiza seu tempo e te dá dinheiro, seguir sua curiosidade para entender coisas como servidores web, Vercel, SSH e todas essas paradas. Atravessar o atrito associado a lidar com chaves de API e coisas assim.
E quando você vê, já construiu umas coisas muito legais que genuinamente agregam valor à sua vida, à vida dos seus clientes, à vida do seu chefe. Se você quer tentar conseguir um aumento no trabalho, você pode construir coisas que rastreiam seus treinos. Você pode construir, tipo, sabe, eu tenho o meu agente Galadin do OpenClaw que me ajuda a rastrear minha proteína e me dá recomendações de eu e meu time, pelo menos os membros do meu time que agora estão nessa de inteligência artificial. E espero que este vídeo deixe todos eles nessa de inteligência artificial. Vou mandar este vídeo para literalmente todo mundo do meu time. Você começa a perceber todas as coisas legais que dá para construir para automatizar aspectos da sua vida e economizar tempo. Ah, que época para estar vivo. Enfim, antes da gente fazer esse troço, eu fico tipo, beleza, e penso, olho para esta página. Isso está bom, mas não gosto do fato de os YouTube Shorts estarem aparecendo. Beleza, vamos esquecer o deploy na web por enquanto. Não gosto do fato de estar mostrando YouTube Shorts. Eu não ligo para YouTube Shorts. Eu só quero mostrar vídeos longos do YouTube e vamos ver o que o Claude diz. Vou filtrar o short checando a duração do vídeo. Shorts tem 60 segundos ou menos. Sensacional. Só preciso puxar os detalhes de conteúdo da API e pular os vídeos curtos. Beleza. Bem, beleza. Agora aqui, tipo, verde significa que ele está adicionando, e vermelho significa que está removendo a linha. Então buscar aqui mais é 10 para compensar os shorts que vão ser filtrados. Beleza, claro. Você quer fazer está adicionando umas coisas. Beleza. Então ele está removendo umas coisas. Parece razoável. Sim. Tem um bom meme de como é a sensação de usar o Claude Code hoje em dia. Beleza. Hold o fat novo. Isso, tudo certo. Adorável. É por isso que eu gosto do Claude. O Claude tem personalidade. O YouTube recentemente expandiu os shorts para até 3 minutos. Então deixa eu ajustar o filtro para excluir qualquer coisa com menos de 3 minutos. Ele resolveu. Levou algumas tentativas para resolver agora, mas conforme você faz esse tipo de coisa, uma coisa que você vai perceber é que, sabe, enquanto ele está fazendo as coisas, é um baita desafio descobrir o que fazer enquanto espera ele trabalhar. Então o que você faz é ou relaxar, ou pensar na vida, ou tipo meditar e fazer mindfulness, ou você faz o que todos os profissionais fazem e cria uma segunda janela de terminal. Então enquanto a primeira está trabalhando numa funcionalidade ou numa coisa, você tem uma segunda instância do Claude Code trabalhando em outra coisa. E aí você percebe que ainda tem tempo sobrando. Então o que você faz é ter 4 janelas de terminal abertas, cada uma rodando uma instância diferente do Claude Code, e você trabalha numa funcionalidade diferente em cada uma. É chato se você tenta trabalhar em 4 terminais na mesma funcionalidade, porque aí eles começam a não perceber que um e outro estão trabalhando nos mesmos arquivos. Tem como contornar, mas para manter as coisas simples, você começa com uma. Você percebe, peraí, eu poderia ser 2 vezes mais produtivo se só tivesse outra janela aberta. Então você cria uma nova janela de terminal. Você tipo encaixa do lado da sua tela assim. Pronto. Você faz essa assim. Pronto. Aí você dá zoom out. E agora você tem uma janela de terminal ali. Você não gosta de a gente não gosta da digitando Claude aqui. E agora a gente tem outra janela do Claude Code aqui. Você está fazendo coisas aqui. Trabalhando numa funcionalidade aqui, em outra coisa ali. E aí você está fazendo coisas e ainda tem tempo demais. E aí no fim você cai nesse setup de 4 vias, onde você dispõe as janelas assim, uma janela de terminal ali, onde você tem uma janela de terminal aqui. Você pode tipo tudo em janelas de terminal por todo lado. Eu literalmente acabei de comprar um monitor Dell Ultra Sharp de 52 polegadas só para conseguir ter várias janelas de terminal abertas. O Mac Studio quebrou, que é por isso que estou usando meu laptop mesmo. Beleza. Abra o localhost V3 no seu navegador ou numa janela acontece. Funcionou. Legal. Então agora os shorts foram removidos. Incrível. Isso é legal. Sensacional. GG. Quer dizer, isso não faz nada. Só desperdiça tokens. Mas eu gosto de elogiar o Claude quando ele faz um bom trabalho quando quiser construir em cima disso. Coisas como adicionar mais canais, atualizar os dados ou fazer de uso bem básico. Mas você acabou de ver, sem saber nada sobre programar, literalmente pedindo pro Claude me entrevistar sobre o que eu faço que acho chato, baixando o Claude Code. Tentando entender quais comandos ele está me fazendo rodar. Eu acabei de construir esse dashboard, e isso é tão básico pra caramba. Essa é tipo a coisa mais básica que você poderia construir, e ainda assim é muito legal. E o ótimo disso é que, sabe, eu realmente não tenho certeza do que quero construir em cima disso. Você pode me fazer umas perguntas e me ajudar a descobrir tipo o que a gente deveria construir em seguida? O ponto principal é, quando você está construindo coisas com inteligência artificial, você não quer construir coisas que de fato te ajudam no seu trabalho ou na sua vida. Então, por exemplo, você quer construir coisas que agregam valor para os seus clientes, que geralmente o Claude é muito esperto em te ajudar a descobrir o que essas coisas de fato são. Lá vamos nós. Algumas perguntas. Qual é o objetivo? Você está acompanhando concorrentes para aprender com a estratégia de conteúdo deles? Quando você olha para esse dashboard, o que você gostaria de conseguir responder na hora? Por exemplo, quais temas estão em alta concorrentes está crescendo mais rápido? Quem no seu time deveria usar isso? Quantos canais você quer acompanhar? Com que frequência você ficaria a gente precisa de atualização automática, semanalmente, antes de uma reunião semanal? Beleza. Como o Claude está indo dessa sessão? Claude. Bem, eu te amo. Bem. Comece com a pergunta que parecer mais interessante.
A gente não precisa responder Você todas. só despeja o que quiser E de fazer. novo, é aqui que você aí só o abre Code e faz um Flow bom e só trabalho fala. de te ajudar a descobrir qual funcionalidade construir em seguida, e até construir a funcionalidade para você ver. Você, sabe, no meu time, tipo a Beck, minha produtora de YouTube, automatizou tipo 2 dias por semana do trabalho dela só construindo coisas legais no Claude Code. Nossa gestora de redes sociais está no processo de aprender a usar o Claude Code e o Claude Cowork para automatizar, de novo, horas e horas e horas de tempo manual que ela gasta toda semana fazendo esse tipo de coisa. O que significa que ela consegue então focar em coisas mais interessantes, de maior alavancagem, mais estratégicas, ter novas ideias de conteúdo e coisas criativas assim, em vez do trabalho manual e braçal de puxar coisas da API do Instagram. E tentar copiar e colar números numa planilha do Google. No trabalho de toda pessoa e no negócio de toda pessoa, existe trabalho chato e tedioso que precisa ser feito, que é tão fácil de automatizar hoje em dia. Lá atrás, bem antigamente, se você quisesse automatizar qualquer coisa, tinha que contratar um desenvolvedor de software para fazer esse código. E aí surgiram ferramentas de automação no Code como o Zapier. Primeiro foi o Zapier, depois o Mac.com e depois o N8N. E todas essas ferramentas eram basicamente interfaces de arrastar e soltar para dizer, ei, conecta os dados do meu Notion. Joga no Zapier e aí conecta no Google Sheets para eu poder automatizar aquela parte tediosa do meu trabalho. Mas agora você nem precisa usar ferramentas como Zapier, Mac.com e N8N, tipo, N8N agora você pode literalmente só fazer o Claude Code ser seu desenvolvedor de software nível gênio, em tempo integral. Ele consegue criar tudo isso automaticamente. Você pode rodar essas coisas chamadas cron jobs no seu próprio servidor. Pode rodá-las como Você pode fazer com que, a cada minuto, ele puxe dados do YouTube. Todo dia ele te dá uma análise dos seus 50 principais concorrentes e do que eles estão fazendo. Você consegue fazer isso. Então se você toca tipo uma agência de marketing e está tentando fechar um novo cliente, ele automaticamente raspa tudo na internet, ele automaticamente sobre consulta a biblioteca de anúncios da Meta para ver quais concorrentes existem. Ele automaticamente cria para você uma proposta sobre a qual você pode gravar um on e mandar para o cliente para tentar fechar. Tem tanta coisa que dá para fazer com isso. É incrivelmente poderoso. E o jeito de acessar esse poder é gastando algumas horas, gastando um fim de semana, só escolhendo atravessar o atrito de tipo sentar com uma janela de terminal, conversando com o Claude e perguntando pro Claude como ele pode te ajudar a progredir mais no seu trabalho, na sua vida ou no seu negócio, te ajudar a economizar tempo, te ajudar a ganhar mais dinheiro para estar vivo. Beleza, se você chegou ao fim deste vídeo, eu adoraria ver um comentário aqui embaixo. Quer dizer, você achou isso útil? Se você chegou ao fim deste vídeo, mas eu adoraria saber o que mais você gostaria de ver na nossa pequena série de educação sobre inteligência artificial. Estou mergulhando fundo em tudo isso. Eu adoro fazer tipo tutoriais sobre, sabe, essas coisas, porque esse é o futuro da produtividade. Antigamente, era tipo Notion. O Notion meio que mudou o jogo pros setups de produtividade das pessoas e coisas assim. Antes disso, era tipo como digitar muito rápido, mas agora é tipo como usar ferramentas de inteligência artificial para economizar tempo e ganhar uma coisa absolutamente incrível. E eu adoraria fazer mais vídeos sobre isso, mas adoraria saber o que vocês achariam interessante ou útil. E se você curtiu este vídeo e quer ver outro vídeo sobre como especificamente eu uso inteligência artificial e um conjunto inteiro de ferramentas de inteligência artificial para melhorar minha própria produtividade no contexto do negócio, dá uma olhada neste vídeo. Obrigado por assistir, e te vejo